Bom, deixa eu dar uma boa noite para os meus alunos do nono ano, perdão, do oitavo ano A, tá? O professor quer começar aqui um bate-papo com vocês sobre o assunto que nós vamos trabalhar, que é a escravidão, tá? Tá lá na atividade de vocês, deixa eu só ajeitar a câmera aqui um pouquinho. Tá lá na atividade de vocês, escravidão. Tem um exercício sobre escravidão aqui no Brasil. Acho interessante esse assunto, que é um assunto que nós pouco conversamos. É um assunto que, nesse Brasil que nós vivemos hoje, polarizado, né, você não pode ter uma opinião, você não pode. Desculpa. Você não pode dar uma ideia, se ela é um pouquinho fora daquele eixo que foi tido como comum, já começam as opiniões chover em cima da gente. Opiniões, críticas, né? O Brasil hoje tem essa grave, né, característica. Alguns assuntos aí você fala, já começa aquela chuva. Por exemplo, o senhor vai dar um exemplo aqui, a liberação do armamento, né, a facilitação de você obter uma arma de fogo, a questão da vacina, sabe? As pessoas hoje já querem discutir, ter opiniões, todo mundo hoje entende de tudo. Então, o mundo hoje passa por isso. O Brasil está nesse contexto. Claro que estamos num contexto bem pior que outros países. Acendi a luz aqui, ó. Por isso que melhorou a imagem. E a escravidão não é diferente. Tá? A gente fala de escravidão, já vem sempre uma pessoa entendida, uma pessoa que sabe tudo. Ah, mas a escravidão havia na África. Ah, mas lá até eu ouço muito isso, né? Os negros escravizavam os negros. Né? Eu fico meio bravo quando eu escuto isso. Né? Escutei isso de um amigo meu, não é graças a Deus não é professor, né? Mas ele sabe que ele entende de tudo, ele sabe tudo, ele conhece tudo. Aí ele falou, é negro matando negro. Aí eu falei, é aqueles assuntos que você gosta de Segunda Guerra Mundial. Ele fala que ele sabe mais de Segunda Guerra Mundial do que eu. Ele não é professor. Né? Se eu nunca vi você falar de uma batalha da Segunda Guerra Mundial, onde russos contra alemães era branco matando branco. Ingleses contra alemães era branco matando branco. Você não ouve isso na Primeira, na Segunda Guerra Mundial. Só que quando é escravidão, você tira a nacionalidade, você tira a língua, você tira os idiomas, você simplesmente leva em conta a cor da pele. Na Segunda Guerra Mundial, a cor da pele não conta. Né? As grandes batalhas da Segunda Guerra Mundial eram um soldado branco enfrentando um soldado branco. Por um acaso, um era alemão, outro era russo, um era inglês, outro era francês, né? Mas você não usa esse termo quando é a Segunda Guerra Mundial, agora quando é a escravidão usa. Agora, por que isso aí? Isso está muito presente na nossa história, né? Eu até vejo nisso aí uma negação. Parece que não é um assunto legal de se estudar, de se discutir, de se questionar, de se aprofundar. Há esse pensamento no Brasil, tá? Próxima aula, eu vou trazer para vocês verem um livro do professor. Eu comecei não. Eu falo que comecei porque são 3 livros, eu só li o primeiro. Tá? Vai lançar aí no segundo e terceiro, sobre escravidão. É um trabalho assim excelente de um grande escritor brasileiro chamado Laurentino Gomes. Próxima aula o professor vai mostrar para vocês. Beleza? Então, moçada, aqui eu quero começar a conversar com vocês sobre essa escravidão. Né? Foi a grande força de trabalho do Brasil durante mais de 3 séculos. O Brasil começou do zero no século XVI. Quando eu falo do zero, os portugueses chegaram aqui, não tinha estrutura nenhuma, né? Os índios só que habitavam por aqui. Mas os portugueses chegaram sem nada, sem casa, sem cidades, sem estradas, sem terra para plantar, né? A mata estava tomando conta do território brasileiro, então você tem que desmatar, você tem que preparar a terra, construir casas, pontes, cidades, quartéis. Quem fez tudo isso? Vocês acham que os portugueses?
pegaram, como a gente diz uma expressão aqui, pegou no guatambu, né? Guatambu é uma madeira que se usa para fazer cabo de enxada. Os portugueses não fizeram. Os portugueses simplesmente alimentaram um comércio extremamente lucrativo, que era trazer pessoas como escravo da África, revender aqui no Brasil, né? Pegava produtos feitos aqui no Brasil, em especial, pelo menos em primeiro lugar foi o açúcar. Esse açúcar é levado para a Europa, né? Depois da Europa, lá em Portugal eles pegavam produtos manufaturados da fraquíssima indústria portuguesa, né? Facão, armas de fogo, tecidos, né? Principalmente armamento, arma de fogo e facão. Levavam para a África e lá fazia-se uma troca com os chefes locais que praticavam ali o comércio de escravo, né? Esses escravos eram capturados lá no interior do continente africano. Uma vez capturado, trazido ao litoral, né? No caso brasileiro, no litoral de Angola e no litoral de algumas cidades onde hoje é a Nigéria, onde hoje é o Benin, onde hoje é um país chamado Cabo Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Cabo Verde, né? Cabo Verde é uma ilha no litoral africano, onde vieram muitos escravos para cá, né? Onde hoje é Angola, onde hoje é Nigéria, onde hoje é Moçambique, do outro lado do oceano, do outro lado do continente, no Oceano Índico, né? Vários escravos vieram desse lugar para cá. Os números são difíceis da gente citar, mas o transporte era terrível, terrível. Era um transporte cruel, desumano, sabe? Vários perderam a vida na travessia. Terrível. Eu vou fazer um exercício, tá? Isso é para próxima semana. Eu vou fazer um exercício sobre como é que eles vinham nos navios negreiros, né? Eu vou fazer um exercício bem legal, tá? Vocês vão ter eu vou pôr uma ilustração no exercício. É só para vocês lerem. Esse vai ser o exercício, tá? Não precisa se preocupar em fazer impressão, não. Só leitura, beleza? Não precisa imprimir. Eu vou pôr no exercício lá que não é necessária impressão. Então, moçada, essa é a triste situação do escravo, do africano, que é feito escravo e trazido ao Brasil como uma mercadoria. Simplesmente como uma mercadoria. Mercadoria essa que obedecia às regras de mercado, né? Se eu preciso de vários escravos do sexo masculino, eu vou ao mercado e esse escravo tem um preço mais alto, né? Se eu preciso de escravas para serviço doméstico, eu vou ao mercado e busco escravas, né? Se eu preciso de escravos especialistas em alguma técnica, como metalurgia, como produtos manufaturados, tem escravo especialista nisso aí, né? E era comprado mesmo, como uma mercadoria qualquer, numa prateleira de um mercado, como a gente vai hoje. Só que isso aí, moçada, tem um preço muito alto, né? Se você pegar todos os países, todos os países que tiveram trabalho escravo, eles têm sequelas até hoje. É o racismo estrutural, é aqui no Brasil, né? Vamos lembrar do caso do Carrefour, no ano passado, aquele homem que foi enforcado, nesse me fugiu o nome. Vamos lembrar do caso do George Floyd nos Estados Unidos, no ano passado, mês de maio, foi enforcado na rua por um policial branco. Tá? O Brasil e os Estados Unidos são países que tiveram um passado escravista, e olha a situação que é hoje, né? Os Estados Unidos, que se chama a maior democracia do mundo, não é uma democracia racial. Nós não somos uma democracia racial. Infelizmente, o vice-presidente andou falando que no Brasil não tem racismo. Tem sim, tem. Tem racismo sim, né? É muito forte a fala de um vice-presidente, general do exército, né? Mas
quando nós, professores de história, falamos que há um racismo, né, que o passado escravista é parte dessa estrutura, nós não estamos inventando, criando historinha, não. Há esse racismo. Como que a gente combate isso? Estudando, lendo, conscientizando, né? É assim que a gente combate isso. Combate aonde? Na sala de aula, com vocês aí, né? É o lugar para a gente combater isso. Então, vocês vão dar uma lida lá no exercício, tá? Sobre escravidão, atividade diagnóstica. Aí vocês vão me responder. Eu estou fazendo esse vídeo hoje, 24. Eu vou postar ele amanhã, 25, né, quinta-feira. Aí vocês vão ler, perdão, vocês vão assistir o vídeo, vão fazer inscrição, curtir, comentar, tá? Futuramente esse comentário eu vou usar como chamada, beleza? Então, futuramente, tá? Então, o professor deixa aqui um abraço para vocês, tá? Um abraço bem forte no coração de todos, se cuidem, vamos esperar a vacina e eu estou esperando as dúvidas de vocês, tá bom? Um abraço no coração, um beijo no coração de todos vocês, tá? Estamos aí.